Olá, hoje é dia da gente falar de contabilidade do Campal Serviços Contábeis, que bateu aí nesse aniversário histórico. Meu convidado de hoje, natural de Novo Hamburgo, filho do seu Gilberto, da dona Maria Luísa, bacharel em administração de empresas. Marido da Camila, pai da Marina e do Otávio, há 30 anos atua na contabilidade, na empresa Campal. Hoje teremos uma conversa de peso com Marcelo Orildo de Castilhos. Seja muito bem-vindo, Marcelo, para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo. Esse Orildo vem da onde, hein? Esse Orildo é o nome do meu avô. Homenagem a ele. Homenagem a ele. Papai ou mamãe que... Mamãe. Acho que é mamãe. É? Acho que é mamãe. O pai dela? Não. É o pai do meu pai. É o pai do teu pai. Mas eu acho que a minha mãe pesou nesse peso porque ela tinha muita admiração por ele. Eu fui o primeiro neto homem dele. Imagina a alegria. E aí foi uma homenagem, né? E ele sentia muito orgulho, eu me lembro disso na época que a gente convivia, né? A minha avó faleceu há 2 meses e sempre que eu ia lá, ela já estava com 92 anos, ela dizia, tá chegando o Orildo. Lembrando também, né? Que maravilha, que maravilha. Tu é filho aqui do bairro Operário. Sim, sou nascido, criado, vivi Bem até os 20... criado. Bem criado. Até os 26 anos morei no bairro Operário. Marcelo, eu conheço a tua história há alguns anos agora e eu fiquei muito feliz de saber como se deu essa tua trajetória. Acho que é uma inspiração para muita gente. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Bom, a minha história começa dentro de uma família com 4 irmãs. Eu sou um dos 5 filhos do seu Gilberto e da dona Maria Luísa. E eu sou o único filho homem. Então, dessas minhas irmãs, 3 são mais novas do que eu. E isso criou uma certa responsabilidade e aquela sensação de ser o protagonista e ser o provedor junto com o pai e com a mãe. E eles também, né, jogavam um pouco dessa responsabilidade para mim. Era uma época diferente da de hoje, né, Rodrigo? Naquela época... não se tinha trabalho infantil, proibição de trabalho infantil, não tinha... Era normal nas indústrias a gente ver crianças trabalhando. Tá? Sim, crianças trabalhando, exatamente. Tanto que a gente podia fazer carteira de trabalho com 14 anos, mas isso fez com que a gente teve que se virar muito cedo. Né? Eu me lembro que com 12 anos a gente já, né, se virava, já... Tentava buscar lá o recurso para te poder comprar um tênis. O que você foi fazer com 12 anos? Com 12 anos, o meu pai e minha mãe, eles tinham o bairro Operário ali para fazer a entrega do jornal NH. E aí a gente fatiava o bairro, né? O pai entregava numa parte do bairro, eu e a mãe entregavam numa outra parte, e às vezes eu e minha irmã nessa outra parte. Madrugadão total. Madrugadão, né? Acho que umas 4h30 da manhã a gente saía para fazer essa entrega. E na volta, né, dessa entrega, depois de todos os jornais entregue, depois dos cachorros já pegar o teu calcanhar, né, depois de tu já pegar aquele bombonzinho que está guardado do lado da caixinha, que às vezes... A parte boa também, a parte boa, né, daquele que não tinha pena, né, de estava de manhã cedo, mas valorizava o trabalho. Depois disso, chegava em casa, pegava já uma cesta de pastéis e croquetes, que a mãe e o pai faziam também, né? Enquanto que um estava entregando, o outro estava fazendo. Às vezes um fazia, o outro estava entregando, né, ajudando na entrega. Pegava aquela cesta, que eles abasteciam a lancheria do Marista do Pio XII, e eu descia. Às vezes pegava carona com um vizinho que estudava lá e me deixava lá dentro da escola. Mas muitas vezes ia lá, né, descia o morro da Pedro Adams, do bairro Operário, para levar essa cesta de lanches pro bar do Marista. Aí na volta, engraçado que vinha com as sobras do outro dia, né? E aí o cachorro que tivesse ali na subida da lomba ganhava um prêmio, né? Ganhava um prêmio. E, bom,
chegava em casa, aí depois tinha mais uma pegada ainda, né? Tinha na esquina ali da minha casa, que eu morei ali nas casas da Coaburgo, né? Que era um loteamento que tinha de casa, que ainda tem de casa popular, mas tu não vê nenhuma casa igual hoje, né? Isso fazem muitos anos. Acho que deve ter umas 2 ou 3 Deve parecidinhas, assim. Provavelmente. E chegava ali na esquina da minha casa, tinha um ateliê de calçados. E aí eu tinha também umas 2 horas que eu batia ali contra forte passava cola, batia, né? E ajudava a fazer aquela construção ali. Compondo a renda de várias formas, é isso? Sim, sim, sim. Já diagnosticamos aqui 3 rendas Sim, 3 diferentes. rendas. Isso tudo com essa idade, mas era Com 12 prazeroso. anos, Era né? prazeroso isso, Rodrigo. Né? Quando é que estudava? De tarde. Chegava a meio-dia, né, com aquelas mãos todas sujas de cola, porque não tinha... Quando teus coleguinhas estavam acordando para ir para aula, tu não tinha cansado de trabalhar. Não cansado, né? Aí almoçava, pegava lá meu material, ia para a escola à tarde, e no final da tarde, né, às 6 ou 5h30, aí ficava até umas 7h30, 8 horas jogando bola e brincando com a gurizada ali, né, na pracinha dos fundos ali da Mensah. E eu lembro disso tudo... Pracinha na frente do cemitério, né? Isso aí, na descida do cemitério. Eu me lembro dessa época e eu sinto muita alegria daquele momento, né? Eu era muito feliz. Tem muito orgulho dessa transmissão. Eu era muito feliz naquela época, ainda sou muito feliz, né? Mas eu não quero dizer que aquele passado foi um passado ruim. Não, Rodrigo, foi muito bom. Né? Eu tenho muitas lembranças Você tá falando boas. dos 12 aos 13. Isso aí. Aos 14 podia assinar carteira. Ah, sim. Né? Naquela E época foi se fazer- podia fazer carteira Foi com fazer o 14. quê? Bom, quando eu fiz 14 anos, em julho de 1988, eu já podia fazer a carteira de trabalho. E aí eu já fiquei antenado nos classificados do jornal para procurar alguma vaga de emprego, né? Só que eu não imaginava o que eu podia fazer. Eu me lembro que na época o meu pai... Na época não, meu pai naquela época ele já trabalhava em outro emprego, mas ele tinha sido auxiliar de escritório, né? Trabalhava em banco, então eu tinha essa vontade de trabalhar em escritório, né? Para querer imitar o pai. Só que eu vi emprego no antigo Castelão, que é, para quem não conhece, quem não é daquela época, foi o antecessor do Supermercado Real, antecessor do Walmart, antecessor do Big, é onde é ali o hipermercado do Walmart na Nicolau Becker, né? Que foi um auê quando chegou em Novo Hamburgo, né? Sim, Schwa. era o único supermercado da cidade, né? Naquela época. Né? Porque teve outros antes, tinha o Samas, enfim, né? Mas aquilo ali era fantástico, né? Sim. Era enorme, ele era Exato. Gigantesco. Não, e Tu tinha aquela lomba linda, aquela subida, aquela né? rampa que subia. Ele era um fenômeno. Tinha um estacionamento E realmente aberto. uma arquitetura arrojada, né? Arrojado. Para a época, sim, uma construção. Começo dos anos 80. É. E no próprio estacionamento eles faziam a festa do Kerb, né? Mas aí eu fui... Não me lembro se o estacionamento já enchia de água naquela época, provavelmente sim. Provavelmente sim. Mas, Rodrigo, aí eu vi uma oferta de emprego de empacotador no Castelão e eu já disse para a mãe, olha, eu estou descendo lá para mim pegar essa vaga. Mas tu não tem carteira? Não, digo, vou lá no Ministério do Trabalho fazer então. Daí desci sozinho, fui no Ministério do Trabalho, que era aqui no centro de Novo Hamburgo. E aí tinha que ser, tu tem que estar acompanhado com maior de idade, tu tem 14 anos, tu não pode. Aí eu me lembro, a minha avó morava na Marcílio Dias, bem pertinho ali da Miguel Couto, onde era a agência do Ministério do Trabalho. Peguei ela foi ali comigo, minha avó que morreu há 2 meses atrás. Foi ali comigo, assinou para mim, saí com a carteira de trabalho, já fui no Castelão lá, e aí a moça do RH me disse, olha, tu estuda? Eu digo, sim, estudo de tarde. Não, então a vaga que eu tenho é para as 13 até as 21. Ah, mas bem no meu horário da escola. Então tu faz o seguinte, tu vai lá na tua escola, tu resolve teu horário, depois tu volta aqui. Aí eu dei uma volta na quadra, voltei ali e disse, tá resolvido. Já resolvi com a escola, então tá, a vaga é tua. Que aplicada. Que aplicada, mas não tinha feito nada de ligar para a escola, mas eu fiquei com medo de perder a vaga, de ir até a escola, tentar... Será que essa moça não ficou desconfiada, né? Mas no fim deu tudo certo, consegui a vaga, depois fui até a escola, consegui trocar, porque sensibilizei lá, né, de que Imagina precisava a chegadeira na escola, assim, a vida do trabalho foi isso aí. Não, mas eu fui feliz, né?
E eu sei que foi o meu primeiro emprego e eu me lembro de ir ao trabalho, né? Com aquele uniforme que era um listrado surrado, vermelho com branco, parecia o banana de pijama. Mas era um orgulho de sair de casa com uniforme, né? Estou trabalhando. Estou trabalhando. E lá foi aquela coisa, né? De aprender, de conviver com o pessoal. Só que eu fiquei muito pouco tempo lá, Rodrigo. Um pouco antes disso, também distribuía o Círculo do Livro, né? Ah, sim. Sim, teve uma época que eu trabalhei no Círculo do Livro, pegava e distribuía a revista do livro. E depois de uma semana eu tirava os pedidos. Mensal, né? A revista era mensal, né? E que tinha um catálogo. Na semana seguinte para escolher os. Pegar os pedidos. E tinha que pressionar, viu? Tinha que já fazia a venda ali. Tinha que pressionar. Na orientação do coordenador, tu não pode sair do teu cliente sem um pedido. Sem um pedido. Que maravilha. O Castelão durou pouquinho tempo. Ah, sim. A minha passagem por ali durou uma semana. Uma semana. Aquela função toda para ganhar um emprego, para ficar uma semana. Para trabalhar 7 dias. Mas porque aquilo que tu mais queria aconteceu na tua vida. É isso aí. Eu tive muita sorte, né, Rodrigo? Ou o seu Daniel, eu não sei, você tem que conversar. Vamos combinar aqui, né? Foi aquela coisa de estar as duas coisas no lugar certo na hora certa, né? Eu acho que eu contribuí bastante. Aconteceu? Bom, vou dizer, no 7º dia lá do Castelão, eu não estava empacotando, eu estava na função de levar as compras dos clientes até o estacionamento, porque naquela época não existia tu pegar o carrinho de compras e ir até o estacionamento, como hoje acontece. Tinha um carro, tipo um carro com umas rodas grandes lá que tu botava, acomodava as compras, e aí eu cheguei para um casal que estava no caixa e perguntei, escuta, vocês aceitam que eu leve as compras de vocês até o carro? E a esposa, gentilmente, sim, obrigado, que a gente quer. Daí eu já fui acomodando e desci com eles até o carro. E era o Daniel e a Elaine, os fundadores da Campal. E aí, na ida até o estacionamento, a Elaine me perguntou, escuta, tu quer trabalhar de office boy? Na hora eu disse, quero. Claro que eu quero. Né? E aí, ali começou a minha história, né, na Campal. E tu foi sem pensar meio segundo. Sem pensar, né? Daí fui ali pedir demissão, daí o RH me perguntou, mas por que tu quer demissão? Tá uma semana, tu já vai ter, inclusive, uma promoção, né? Mas porque a rotatividade era muito forte ali no Castelão, né? Então, mas enfim, foi legal. Eu sei que no primeiro dia da Campal, Rodrigo, interessante, curioso, eu cheguei lá e o Daniel e a Helena não tinham chegado ainda. Aí quem me recebeu era uma chefe do departamento pessoal. E a Campal também começando. A Campal tinha começado em abril e eu estava lá em outubro de 88. Né? Então, no mesmo ano de fundação. O Daniel já contou essa história aqui pra gente. Muita luta naquele começo. Comprou uma carteira de clientes que praticamente não existia. E ele fez a volta, contando com pessoas como tu. Mas eu vou dizer que o Daniel, né, e a Elaine, eles me moldaram ali dentro, né, Rodrigo? Eu sou cria deles ali. Né, porque eu tenho um sentimento e uma gratidão muito forte por eles, porque eu estou desde os 14 anos. Então, a minha personalidade foi muito moldada, não digo meu caráter, porque isso aí a gente já adquire muito antes, né? Mas a minha personalidade, eu peguei muito desses valores dos dois, né? E isso ajudou, né, a que eu tivesse um caminho interessante, um caminho do bem, um caminho de conseguir contribuir para eles e de ter também de ter uma profissão, né? De fazer uma faculdade, de estudar, de crescer até porque... e de hoje ser sócio dessa empresa. Isso aí. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo, mas desde já o nosso carinho para essa família maravilhosa, família Campal. A gente volta já. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo administrador de empresas, é isso? E técnico em contabilidade. E técnico em contabilidade, sócio da Campal Serviços Contábeis, o Marcelo Orildo de Castilhos. Marcelo, quero desde já mandar um grande abraço para toda a família Campal, né? Quantos anos de Campal? 31 já? 31 anos. 31 anos, né, de Campal.
em especial aos diretores da empresa, aos fundadores dessa empresa, né? O Daniel e a Elaine, esse casal querido, que fazem parte da vida da nossa cidade, né? A Pamela, hoje advogada. Advogada trabalhista. E que toca diretora do nosso Lar São Vicente, né? Fazendo um lindo trabalho também. E o filho também, o Daniel, né? Daniel também. Também junto dentro do escritório. Como é que foi essa trajetória, cara? Do convite para ser office boy, que era o teu sonho, Sim. até ser hoje um dos sócios. Mas foi interessante porque no primeiro dia eu cheguei lá e aí a chefe do RH, não, a única pessoa que trabalhava no RH, ela pegou e disse, tu vai ser office boy, essa aqui vai ser a tua mesa. Eu digo, eu vou ter uma mesa? Né? E foi legal. Foi muito aprendizado, foi muita disciplina, foi muita paciência deles, né? Pensa É maturidade, né? Mesmo com a cabeça boa, né? Tu conviver toda a tua adolescência, né? Dos anos 90, né? Porque eu comecei em 88, vamos pegar dos anos 90, né? Aquelas ideias borbulhando e eles foram pais, né? E eu tive também muita sorte, né, Rodrigo, de conhecer a Camila, né? Que é minha esposa. Que durante esse caminho, né, por mais que eu tenha aprendido muito com os dois, a partir do momento que eu conheci ela e que ela entrou na minha vida, ela também contribuiu muito, né? Me ajudou nessa formação, né, sempre me deu muita força, né, para estudar, né? Até eu conhecer ela, eu não era técnico e não era era só um acadêmico, né? Então a gente uniu as forças para que os dois pudessem buscar uma qualificação e poder ter espaço, né? E foi muito interessante, foi muito legal. Camila hoje executiva. Camila hoje executiva da Sociedade Ginástica. Fazendo um lindo trabalho. A gente teve a oportunidade de curtir o baile, vocês estavam lá felizes da vida. Lindo, maravilhoso, o trabalho está sendo feito por essa gestão toda. Ô Marcelo, como é que foi essa caminhada até chegar a esse momento? Há quanto tempo as coisas começaram a acontecer para ti lá dentro? Onde é que tu viu que tu vinha ocupando um espaço bacana, que o salário foi ficando legal, né? Essas conquistas que foram... Isso. Porque cada vez mais raro tu ouvir falar de alguém, um jovem sobretudo, que ficou 30 anos numa mesma empresa. Ah, sim. Eu sempre fui muito bem valorizado lá, né? Dentro das condições da empresa, né? E como o Daniel até já disse para ti, a empresa lá no início, ela começou pequena, né? O Daniel sempre honrou o salário de todo empregado, às vezes até pode ter faltado, não faltado para ele, mas faltado para alguma coisa que ele sonhava, né? Eu me lembro que na época ele chegou a fazer um consórcio de videocassete, né? Até para ter economia para poder honrar com tudo. E ele sempre valorizou muito bem os funcionários. E a trajetória foi essa, de ter essa oportunidade de subir de posto, né, de aprender, de ser desafiado também, né, Rodrigo? Porque como é que foram essas subidas de posto, assim? Foi de office boy para escrita fiscal, depois chefe de escrita fiscal, depois coordenador de setor e, no fim, tu acaba te envolvendo tanto, tu acaba fazendo parte até que tu... né? Quando é que veio esse convite? O convite foi legal. Fizeram lá uma surpresa, né? Tu tinha essa expectativa de alguma Não, forma? não Sonhava tinha. com isso Não, no momento? Mirava para o mercado? Eu sempre mirei para o mercado, porque é aquilo que tu sabe fazer, né? Mas tu não te imagina longe daquele ambiente, longe daquele local. Era a tua família. É a minha família, né? Porque, Rodrigo, a minha vida toda de trabalho, né, foi ali dentro. Então, eu não consigo imaginar tu acordar e não ir para aquele lugar, né? E a gente fecha muito, né? A gente já tem uma convergência, a gente se completa ali dentro, né? Nós somos uma equipe, né, de gestores ali dentro que pensa, não é que pensa diferente, né? Tem aquela pluralidade, mas a gente consegue fechar, a gente consegue chegar... Converge. Exatamente, a gente consegue se completar ali dentro para que a gente consiga fazer um trabalho bonito, né? Maravilha. Então, é isso aí que faz a nossa sociedade ser o que é hoje. Que maravilha. E esse crescimento, ele vem acontecendo, né? Ao longo do tempo. Eu sei que
Ele só não foi mais rápido, até porque a empresa ela não conseguiu ter esse crescimento tão rápido, né? Mas ela foi interessante, foi bacana e está sendo bacana. Tu disse que foi uma surpresa. Uma surpresa, isso aí. Um dia a Elaine e o Daniel convidaram eu, a Pamela e o Daniel Antônio pra gente jantar na casa deles. E aí ali foi Que ano foi isso? acho que tem uns 8 anos, eu acho. É, por aí. E O aí, Daniel já estava mirando a aposentadoria, né? Já estava olhando assim, disse, bom, botar essa gurizada para trabalhar Botar a aqui gurizada pra agora, trabalhar. vou poder pescar mais. não, mas a gente precisa muito dos dois aí. Ah, é uma brincadeira, claro. Eles merecem, né, dar uma puxada, né, em função de tudo que eles já deram para aquilo ali, mas a gente precisa muito deles ainda. Mas aí foi a surpresa, né? Eles chegaram e disseram o seguinte, a partir de agora, vocês três vão ser sócios, meu e da Elaine, né? A gente mais ou menos já imaginava, né, Rodrigo, quando tu já chega com essa conversa aí, né? E ali foi uma surpresa interessante, né? Que bacana. É. Uma linda história dessa família, a família Campal. Os desafios da contabilidade são gigantescos, né? Hoje o escritório cresceu muito, tem quantos colaboradores? 32. Eu costumo dizer que é uma profissão para poucos. A contabilidade e as ciências contábeis de maneira geral, né? Ela é muito exigente no nosso país, né? De uma forma talvez como poucos países do mundo tenham tantos controles, uma parafernália de mecanismos para nos prender, né? Para nos obrigar, para nos exigir, já que além dos altos impostos, a sonegação, uma série de outros problemas que fazem parte do dia a dia do nosso universo. Mas, na parte de vocês, a quantidade de exigências do governo, a quantidade de diferentes normativas que todos os órgãos regulamentares, reguladores da Fazenda, do Fisco, né, em todos os âmbitos, imprimem todos os dias. É uma coisa absurda. Para louco, Marcelo. Mas Como trabalha isso no dia a dia? Pois é, Rodrigo, é o seguinte, essa atualização, né, que a gente precisa ter diária, ela faz com que a gente se movimente mais, né? Aquela contabilidade de só lançar ativo, só lançar débito e crédito, né? Aquilo lá, eu penso que se tu ficar só naquilo, tu acaba dormindo, né, em cima do teu teclado. Então, essa movimentação, né, de tu tem que estar atualizado, de tu tem que não só ler, interpretar, mas tu precisa fazer com que aquilo tenha um exercício prático, que precisa funcionar. A nossa legislação ela é muito subjetiva, né? Mais isso ainda, né? Ela abre muito espaço para o jurídico tributário, então tu não pode ter só a tua opinião, tu precisa ver o comportamento do fisco para aquela legislação, o comportamento do mercado, né? O escritório, a maioria dos contadores são muito conservadores, né? Porque a gente fica na linha de frente, né? A gente não é que nem um advogado tributarista que ele está lá atrás pensando no risco para defender e para ganhar, que é o trabalho dele, né? É o soldado da linha de frente, é aquele que está lá, a fiscalização pronta para bater no bom sentido, né? Então, quando a gente acha que a gente entendeu o E-Social, muda tudo de novo. Sim, é isso aí. Aí quando a gente acha que entendeu tudo e que está tudo certo, e o E-Social está aceito pelas pessoas, compreendido pelas indústrias, adequado por todo mundo, a gente muda de novo. Que agora é essa determinação, parece que vai mudar de novo. Ele ainda não estava absorvido por todo mundo. Mas as empresas investiram um caminhão de dinheiro. Mano. As empresas tiveram que investir em capacitação, né? Vocês, quem cuida do software de vocês, teve que fazer um investimento gigante de adaptação, de adequação disso. Teve e que agora estudar muda muito. a regra, facilita, desburocratiza, é isso que o governo está dizendo que vai fazer. Né? O investimento foi mais em capacitação, né? De fazer com que os funcionários entendessem o que precisava lançar, onde que tem que lançar, a orientação que tu tem que passar para o teu cliente dele, organizar essas informações para que a gente consiga atender os prazos.
E isso se perde, né? Mas uma empresa de software, e as empresas de software Brasil afora tiveram que fazer uma série de investimentos para sem, isso, sem né? dúvida. De desenvolvimento. De desenvolvimento, sim, porque elas têm existem contratos, né? Empresas que, as maiores empresas gastaram milhões em torno Isso aí, disso. né? Existem contratos e que normalmente o módulo já está adquirido, então tu tem que atualizar o módulo e para atualizar tu tem que buscar aquela inteligência e colocar ali dentro, né? Desenvolver o software, né? De acordo com o layout da Receita Federal, e isso se perde, né? De alguma forma, a mudança da Previdência impacta no trabalho de vocês? Não. Mas, fatalmente, o próximo passo, segundo anuncia o nosso presidente, deve ser a reforma tributária. Isso vai ser um rearranjo geral em tudo que vocês fazem hoje. Exatamente. Qual é a expectativa de vocês em torno disso? A expectativa... Vocês discutem isso internamente? Sim, muito internamente. Muito internamente, discutimos bastante. A nossa expectativa é que venha a diminuir a burocracia que a gente tem hoje, né? Que isso impede o crescimento da empresa, ele acaba dando um custo para o empresário. E também para o nosso trabalho. Por exemplo, hoje para ti constituir uma empresa, para ti conseguir fazer com que o teu cliente possa rodar o negócio dele, é demorado. A gente fica preso por uma série de questões burocráticas do fisco. E a questão tributária, né? Hoje tu tem vários impostos. Ninguém sabe, né, o que está pagando realmente. Tu tem vários impostos, tu tem uma forma de cálculo para cada um, né? E tu tem uma série de particularidades para cada um também que tu precisa entender, para o teu cliente entender. E isso é ruim também para o investidor estrangeiro. Vem um investidor de fora aqui, né? Querer investir e vai perguntar, escuta, o que eu pago de imposto? Tu começa a falar, ele vai embora antes de tu terminar, né? Desanima. Então, tu precisa ter uma coisa mais enxuta, mais clara, mais sucinta e que venha a buscar, trazer o resultado que o governo precisa de arrecadação, né? Tu acha que tem uma possibilidade da gente diminuir a incidência do imposto em cascata, por exemplo? Tem possibilidade, né? Tem possibilidade de reduzir qualquer tipo de imposto. Querer que não existe. O problema é que já existe abrir mão de receita é um problema. Existe um orçamento aprovado, né? Esse orçamento dos estados, município e União, ele depende de uma receita projetada. No momento que se abre mão dessa receita, né, é aquela coisa. Mas a reforma, por exemplo, que está tramitando hoje no Congresso, levada pelos próprios deputados adiante, né? Não Sim. veio do governo. Ela prevê um período de 10 anos de transição. De transição. Isso é uma coisa que pode efetivamente fazer uma transição lenta, gradual e efetiva para o nosso sistema, né? Pode sim. Seria uma solução, efetivamente. Ele pode. Porque a gente não precisa vai fazer que com aconteça as mudanças hoje. Vai fazer que tu consiga digerir aquelas mudanças. E o governo preparar também suas receitas. Não, e outra coisa, ele dá a chance também para te fazer pequenos ajustes naquilo que tu pensou que ia ser, né, o certo, o ideal, para que tu possa alinhar. A gente não precisa, me parece, Marcelo, que as coisas aconteçam amanhã. A gente precisa saber que elas vão mudar, nem que seja daqui a 12 anos. Há quantos anos a gente espera uma reforma tributária? Nossa, né? a gente Então, discute isso há mais de 20 anos. O simples fato de tu ter essa ação, de tu ter esse ânimo do Congresso para votar essa reforma, isso já anima a gente. IVA, imposto único, essas palavras todas são coisas que estão no nosso vocabulário, com certeza, há mais de 20 anos. Sim. Futuro, o que tem pela frente aí, seu Marcelo? O que tem pela frente? Bom, consolidar, né, a Campal como uma referência, né? É um trabalho que a gente vem desenvolvendo ali dentro. E o futuro, a partir de agora, são os filhos, né? A gente vive por eles, né? A gente tem muito prazer de ter eles completam a gente e dá uma criação boa. Eu vi tu levando eles para passear na festa junina da ginástica, né? Sim. Fazendo eles dormir, inclusive, naquela tarde, né? A dúvida sempre é quem faz quem dormir, né? O pai faz as crianças dormir, as crianças fazem o pai dormir e vão brincar. Adorei conversar contigo. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela tua trajetória. Sabes o quanto eu sou um fã e um admirador de toda essa tua construção. E eu tenho certeza que a tua história é muito inspiradora para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Hoje, numa conversa de peso com o sócio da Campal Serviços Contábeis, o pai da Marina e do Otávio, Marcelo Orildo de Castilhos. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.